Hikaru é só um estudante comum, até que um dia ele se depara com algo nada normal, um braço mecânico falante chamado alma. A partir desse momento, sua vida vira completamente de cabeça para baixo. Esse não é um braço qualquer, ele faz parte dos misteriosos Meshaud, dispositivos que se conectam às pessoas e dão a elas habilidades incríveis, mas ninguém sabe ao certo de onde vieram ou o que realmente são. Hikaru é apenas um estudante comum do ensino médio, com uma ansiedade social sufocante e sem a menor ideia do que fazer com sua vida. Em uma manhã, ele acorda cedo, arrasta-se para fora da cama e segue para a estação de trem, pegando o primeiro trem para a escola. Mas há algo que tem o perturbado há algum tempo. Na noite anterior, enquanto andava de bicicleta, ele avistou uma estranha luz laranja no céu e ouviu uma voz chamando por ele. Desde então, ele tenta entender o que aconteceu, mas não encontrou nenhuma pista. Enquanto mexe no celular, percebe uma mulher grávida de pé à sua frente, e duas senhoras idosas lançando olhares de julgamento, claramente esperando que ele cedesse seu assento. Sentindo-se pressionado a fazer a coisa certa, Hikaru se levanta, pronto para oferecer o lugar à mulher. No entanto, ele ouve alguns rapazes rindo no fundo e, paranoico, pensa que estão zombando dele por ser o certinho. Logo depois, percebe que os risos nem eram direcionados a ele. Aliviado por não ser o alvo, Hikaru relaxa um pouco. Porém, enquanto ele hesitava, o homem ao seu lado já havia se levantado e oferecido assento à mulher. Agora, Hikaru fica ali, sozinho e constrangido, pensando seriamente em sair do trem na próxima parada. De repente, alguns colegas de classe entram no vagão e o veem. Sem muita escolha, ele se junta a eles. Enquanto seus amigos começam a falar sobre o futuro, Hikaru mal presta atenção. Sua mente ainda está presa ao que aconteceu na noite passada. Curioso, seus amigos perguntam o que está acontecendo, e Hikaru decide contar. Ele lembra de ouvir uma voz tarde da noite. Quando abriu a janela para ver de onde vinha, notou que uma área ao redor do prédio Kami estava estranhamente iluminada. Intrigado, ele pegou sua bicicleta e subiu uma colina para observar mais de perto. O que ele não sabia na época era que uma grande batalha estava acontecendo no prédio Kagami, e uma garota com braços robóticos tentava roubar um cubo laranja. Ela tentou escapar pelo telhado, mas foi cercada por uma força policial privada, que reconheceu a garota como uma usuária de Meshaud. Eles tentaram neutralizá-la, mas os braços mecânicos a tornavam difícil de deter. Quando a polícia falhou, usaram armas especializadas para congelá-la no lugar. Então, o chefe apareceu e soltou uma criatura mecânica altamente modificada. Os braços da garota reagiram com fúria ao que o homem havia feito. Sem piedade, ele pegou o cubo, planejando usá-lo em futuros experimentos. A garota, determinada a impedir, conseguiu se libertar da armadilha com a ajuda de seus braços, sinus e dex, e atacou o homem. Durante a luta, o cubo foi lançado no ar quando o tubo de contenção se danificou. Foi nesse exato momento que Hikaru viu a explosão no prédio e gravou tudo. Contudo, de algum modo, o vídeo não registrou nada de anormal. Ele também viu o cubo caindo perto do prédio, mas, mais uma vez, isso não apareceu na gravação. Seus amigos brincam que ele deve ter tido um sonho maluco, mas, curioso, um deles pergunta como era a voz que ele ouviu. Hikaru, um pouco envergonhado, admite que a voz estava pedindo ajuda. Os amigos dão risada, sugerindo que podia ser um fantasma, mas Hikaru tem certeza do que ouviu. Coincidentemente, ele ouve a mesma voz outra vez. Mesmo com a aula prestes a começar, ele sai correndo para tentar seguir o som. Sem saber o que está procurando, ele se aproxima do prédio Kagami, mas é barrado por um policial, que explica que a empresa doou generosamente a delegacia em troca de um favor, e, por isso, não pode deixar ninguém entrar. De repente, o rádio do policial chama, dizendo que o Sr. Kagami precisa de todos os oficiais nos fundos. O policial se afasta, deixando Hikaru sozinho. Por um momento, Hikaru pensa em ir embora, afinal ele sempre foi um cidadão obediente. Mas a voz ecoa de novo. Ignorando as placas de proibido ultrapassar, ele avança pela área restrita. Depois de andar por um tempo, encontra um cubo brilhante no chão e imagina se aquilo é o que estava chamando por ele. Quando se aproxima, o cubo começa a falar, assustando um pouco. Mesmo assim, ele estende a mão para tocá-lo, e um imenso clarão ilumina tudo ao redor. O cubo dispara para o céu e pousa nas costas de Hikaru, causando outro flash, chamando ainda mais atenção. Quando ele abre os olhos, descobre um enorme braço metálico saindo de suas costas. Desesperado, Hikaru ouve a voz de alguém, mas não consegue ver ninguém, o que o faz entrar em pânico. O braço então chama sua atenção, tentando acalmá-lo. Ver um braço de metal crescendo em suas costas não é exatamente tranquilizador, mas o braço, visivelmente grato, começa a agradecê-lo por tê-lo libertado. Ele tenta dizer seu nome, mas percebe que não consegue se lembrar.
Hikaru ainda está tentando processar o fato de ter um braço saindo de suas costas, mas logo percebe que ele não está realmente preso ao seu corpo, apenas à sua jaqueta. Antes que possa pensar no que fazer a seguir, um drone aparece para investigar a área, o que faz Hikaru suspeitar que o braço mecânico pertence ao grupo Kagami. Sem querer confusão, Hikaru começa a tirar a jaqueta para devolvê-la, mas o drone não hesita. Ativa suas serras circulares e o ataca. Desesperado, Hikaru corre por sua vida, acreditando que o drone o está perseguindo por causa do braço. Ao tropeçar e tentar se livrar do apêndice metálico, descobre que o drone está, na verdade, tentando matá-lo. O braço, então, intervém para protegê-lo. Aterrorizado pela experiência de quase morte, Hikaru não entende por que o alvo do drone é ele e não o braço. O braço o avisa. Não há tempo para ficar parado, mais drones estão a caminho, e a única chance de sobrevivência é se eles trabalharem junto. Enquanto isso, na sede da Kagami, o presidente recebe a notícia de que os drones localizaram o braço de gatilho desaparecido. Porém, está nas mãos de um garoto qualquer. Um superior pergunta se o garoto tem alguma ligação com a organização dos braços, mas a investigação confirma que ele realmente só o encontrou por acaso. Sem se importar com o destino do garoto, o superior ordena que todas as forças disponíveis criem um perímetro de 2 km para capturar o braço, custe o que custar. De volta a Hikaru, ele e o braço conseguem se esconder dos drones. Aliviado por estar seguro, Hikaru exige uma explicação. O que é esse braço e por que ele está sendo caçado? Infelizmente, o braço não lembra de nada. Mesmo assim, ele sabe que Hikaru é uma pessoa gentil, pois o libertou. Normalmente, o braço não seria capaz de se mover sem o Arbitrium, mas com Hikaru, tudo flui sem problemas. Hikaru, tentando se desvencilhar dessa situação bizarra, decide que vai abandonar o braço junto com sua jaqueta, já que ele pode se mover sozinho. O braço, porém, implora para não ser deixado, alertando que o mundo lá fora não é seguro. Na mente de Hikaru, o perigo está justamente em estar com o braço, então a melhor solução seria se livrar dele. Mas, conforme se afasta, o braço começa a perder energia. Hikaru se vira e vê que ele quase desmoronou. Depois de alguns testes, confirma que o braço depende de sua proximidade para funcionar. Para o bem ou para o mal, eles estão conectados. Eventualmente, os drones os localizam novamente. Desta vez, o braço decide agir sozinho, agarrando o chão e arrastando Hikaru para longe. De uma torre próxima, o desenvolvedor de armas da Kagami observa a cena, desapontado com o desempenho do braço de gatilho, mas determinado a recuperá-lo. Ele recebe informações de que não é o único em busca do braço, o que significa que terá que lidar com uma velha rival. Aqui finalmente chega a área, seguindo as coordenadas de seu informante, que a redireciona para o caminho correto. Ela decide atravessar um beco e desativa temporariamente seus braços robóticos para passar pelo muro. Enquanto Hikaru, exausto, tenta manter o ritmo, o braço força a continuar correndo, drenando suas últimas energias. Subitamente, aqui aparece, jogando Hikaru no chão e destruindo os drones com facilidade. Ela então se volta para Hikaru e o braço, ameaçando matá-lo se não obedecerem. Dex, um dos braços robóticos de Aki, lembra que seu trabalho é protegê-los, não eliminá-los. Mas, antes que possam esclarecer a situação, o desenvolvedor de armas surge, ainda amargurado por Aki ter roubado Alma, o braço de gatilho dele. Ele promete vingança. Com a distração, Hikaru vê uma oportunidade de fugir. Aki tenta alcançá-lo, mas seu Meshul-D é grande demais para passar pelos becos estreitos. Hikaru foge novamente, mas já começa a se arrepender de ter se metido nisso. O braço, vendo o sofrimento de Hikaru, diz que ele pode deixá-lo para trás. Aqueles que estão os perseguindo só querem Alma, e, se Hikaru o abandonar, provavelmente estará a salvo. Mesmo sabendo que o braço está certo, Hikaru hesita em deixá-lo. Ele sabe que Alma não pode se mover sem ele. Quando Aki finalmente derrota o desenvolvedor de armas e os alcança, ela os ameaça mais uma vez. Alma oferece cooperar, contanto que Hikaru seja liberado, mas Hikaru recusa. Mesmo contra sua vontade, decide que não pode abandonar Alma agora. Vendo que Hikaru não vai desistir, Aki se prepara para lutar. Hikaru não tem certeza de que pode vencer, mas Alma o encoraja. Juntos, eles podem derrotar Aki. Ele só precisa avançar com confiança. Hikaru decide confiar e corre em direção a ela. Aki, inicialmente pronta para se defender, é surpreendida quando Alma salta no ar e se transforma, derrubando-a no chão. Aproveitando a chance, Hikaru e Alma fogem. Mais tarde, quando o perigo passa,
eles emergem de seu esconderijo. Enquanto isso, Aki volta à base, relatando seu fracasso em capturar Alma. Ela não poderia prever que o garoto usaria os poderes de Alma, mas sabe que Kagami o caçará em breve. Precisam agir rápido. No dia seguinte, Hikaru, sem ter onde deixar Alma, leva-o para a escola, tentando ser discreto para evitar ser encontrado. Mas, ao chegar à sala de aula, ele fica chocado ao ver que Aki se transferiu para sua classe, e ela não parece nada satisfeita com isso. Enquanto Hikaru tenta ignorar o olhar mortal de Aki, algo sinistro se desenrola nas sombras. Dois agentes, T e Ivner, observam cada movimento seu de um prédio próximo. Eles trabalham para o grupo Kagami e foram designados a recuperar o braço do gatilho a qualquer custo, até mesmo assassinato. T, no entanto, se sente desconfortável com a ideia de matar uma criança. Depois da aula, Hikaru se esconde no banheiro, esperando escapar de Aki, mas nunca poderia imaginar que ela o seguiria até lá. Porém, desta vez, ela não parece querer brigar. Hikaru suspeita que ela apenas não quer causar uma cena na escola. Mas, independentemente disso, se ela não for lutar, Alma sugere que eles tentem conversar com Aki. Ontem, tudo foi tão caótico que eles não tiveram escolha a não ser lutar com ela. Mas agora, pensando bem, Aki estava tentando ser um pouco amigável no início, mesmo que Hikaru não se lembre disso. Ainda assim, não é como se houvesse muitas pessoas com quem Hikaru pudesse falar sobre Alma. Ou ele conversa com Aki ou vai à polícia. Ele pergunta a Alma o que fazer, mas ela não está prestando muita atenção, entretida demais brincando com papel higiênico. Por outro lado, Aki ouve tudo do outro boxe e adverte que ir à polícia é uma péssima ideia. Eles entregariam Hikaru diretamente ao grupo Kagami. Então, Aki sobe no boxe de Hikaru, declarando que está ali para ser sua guarda-costas. Isso deixa Hikaru tão nervoso com a proximidade dela no banheiro masculino que ele sai correndo, e Aki o persegue. Alguns minutos depois, Hikaru consegue despistar Aki e se junta aos amigos para o almoço. Contudo, com a insistência de Aki em correr atrás dele ultimamente, seus amigos começam a suspeitar que eles podem estar em um relacionamento. Hikaru nega, mas é difícil soar convincente, especialmente quando Aki aparece no telhado procurando por ele um segundo depois. Os amigos chamam Aki, revelando onde Hikaru está, mas, de repente, Hikaru desaparece. Ele conseguiu subir e sair de vista naquele breve instante. Alma não entende por que ele está sendo tão evasivo, já que haviam decidido tentar falar com Aki. Nesse momento, uma colega de classe de Hikaru, Meru, chega ao telhado, dizendo que estava procurando por toda parte. Ela se apresenta aqui, mas não parece muito satisfeita com o encontro. Meru atribui o olhar frio de Aki ao nervosismo de ser nova, então oferece um presente de boas-vindas, uma bandeja de biscoitos. Hikaru imagina que Aki vai surtar, mas, surpreendentemente, Aki parece intrigada com os biscoitos e pega um punhado, enfiando-os na boca. Meru fica um pouco chocada com a rapidez com que Aki come, mas feliz que seu presente foi bem recebido, pergunta se podem ser amigas. Aki, com um ar despreocupado, diz que não se importa. Ela parece muito mais normal do que Hikaru pensava, mas isso não muda o fato de que ele não quer conversar com ela. Então, ele coloca fones de ouvido com cancelamento de ruído e tenta dormir, fugindo da realidade até o final do dia. Enquanto isso, Aki continua comendo os biscoitos, e Meru pergunta sobre o relacionamento dela com Hikaru. Porém, Aki já se esqueceu completamente de que deveria estar procurando por ele. Com um desejo de ajudar, Meru sugere que tem uma ideia para deixar Aki sozinha com Hikaru. Mais tarde, enquanto Hikaru tenta sair da escola sem ser notado, Meru se aproxima e entrega uma carta escrita à mão por Aki. Hikaru já suspeita do que se trata e, como temia, Aki está tentando marcar um encontro com ele. Meru acaba arrastando Hikaru para uma parte abandonada da escola, sem deixar que ele saia, acreditando que Aki quer confessar seu amor. Sem opções, Hikaru entra na sala onde Aki o espera e a confronta por ter envolvido Meru nisso. Aki se defende, afirmando que foi ideia de Meru. Mas, mesmo assim, ela o seguiu o dia todo. Agora, ele quer saber o que Aki realmente quer com ele. Aki revela que é membro de uma organização chamada Armes, encarregada de cuidar de Alma e ser sua guarda-costas. Alma acha isso uma boa notícia, já que Aki irá protegê-los. Mas Aki esclarece que seu único trabalho é proteger Alma, não se importando com Hikaru. Contudo, como Alma está ligada a ele, não há muito que Aki possa fazer para separá-los. Como parte de sua missão, Aki precisa levar os dois para o QG. Claro, ela não fará mal a Hikaru se ele cooperar, e Alma acha isso ótimo. Porém, Hikaru ainda se sente inseguro em ir com Aki, pois não tem certeza se pode confiar nela. Alma entende as preocupações de Hikaru,
mas aqui parece saber algo sobre ele, e Alma ainda quer descobrir quem Hikaru realmente é. Sentindo pena de Alma, Hikaru decide concordar em ir com Aki, mesmo sem confiar nela. Mas antes ele quer entender por que Alma perde poder sempre que se afasta dele. Depois de ouvir isso, Aki parece perplexa. Não deveria ser possível para um mecha se fundir a uma jaqueta, e não há informações sobre algo assim. Finalmente, ela se aproxima e diz que precisa levá-lo para alguns testes. Mas Hikaru fica assustado com a agressividade dela e pergunta a Alma se há algo que ele possa fazer para escapar dessa. Alma tenta usar o poder que usaram contra ela ontem. Mas, apesar do clarão de luz, nada acontece. Alma não tem força suficiente. Isso deixa apenas uma opção. Então Hikaru agarra a Alma e começa a correr. Mas, ao tentar sair pela porta da frente, Meru impede e diz que ele deveria terminar de conversar com Aki antes de sair. Enquanto isso, do lado de fora, Tei e Vner estão observando a entrada do prédio. Contudo, como há uma garota escolar parada do lado de fora, eles não podem fazer nada sem se expor. Lá dentro, Hikaru tenta encontrar uma saída, mas todas as outras estão bloqueadas. Assim, sua única escolha parece ser subir. Enquanto isso, Aki ainda o procura, e Deck sugere que ela vá pelo corredor à direita, enquanto Shinize aconselha o corredor à esquerda, mas Aki ignora ambos e decide descer, quebrando o chão e aterrissando diretamente em cima de Hikaru. Agora, não há mais para onde Hikaru correr. Aki não entende por que ele está fugindo quando teve a chance de poupá-la ontem. Hikaru afirma que nunca mataria alguém, mas Aki já não escuta mais. Para ela, Hikaru deve estar tramando algo e usando Alma. Alma tenta defendê-lo, insistindo que Hikaru não é uma má pessoa, mas Aki ainda não acredita, e quando Alma tenta usar seu poder para protegê-lo, novamente nada acontece. Aki vê isso como prova de que Hikaru não está realmente ligado à Alma e decide eliminá-lo para a segurança dela. Nesse instante, Meru entra na sala, atraída por um barulho alto. A posição em que Hikaru e Aki se encontram dá a entender algo completamente diferente para ela. E, percebendo a situação, Meru rapidamente se vira e sai, deixando-os a sós. Assim que ela desaparece, Aki se prepara para retomar sua missão de eliminar Hikaru, mas ele já sumiu, se escondendo novamente. Aki suspira e inicia a busca. Hikaru, que se levanta e tenta sair pela porta da frente, é interrompido por Vner, que usa um dos uniformes do grupo Kagami. Instantaneamente, Hikaru entra em alerta máximo. Vner diz que precisa de ajuda, mas Hikaru não está inclinado a cooperar, especialmente depois do ataque quase fatal dos drones. Vner se desculpa, alegando que foi um erro, mas confessa que lamenta não terem conseguido acabar com ele antes. Em um movimento rápido, ele atinge Hikaru com um canhão sônico. Embora não cause danos físicos, Hikaru cai de joelhos, tonto e desorientado. Com Hikaru incapacitado, Vner chuta a porta, buscando um ângulo claro para atirar em Tuz. No entanto, ela acaba ficando em seu caminho, bloqueando o tiro. Quando Vner se afasta, Alma aproveita a chance e arrasta Hikaru para longe, evitando que ele seja atingido. Mas o perigo ainda é iminente, e Hikaru se levanta, correndo de volta para o prédio. Tuz grita com Vner por atrapalhar o tiro, mas, determinada a acabar com a situação, começa a disparar através das paredes, na esperança de atingir Hikaru. Ele se preocupa genuinamente que ela possa acabar o matando. Alma, por sua vez, tem uma preocupação diferente. Mesmo que Vner esteja usando um mecha, ela não sente consciência nele. Justo nesse momento, Vner acerta Hikaru com outra onda sônica. Ele desaba no final do corredor, e Tuz aproveita para disparar. Mas, no último segundo, Aki o salva. Vner lança mais uma onda sônica, e Aki tenta bloqueá-la. No entanto, assim como aconteceu com Hikaru, ela também fica tonta e cai. Vner se diverte com a situação, desfrutando do sofrimento alheio, mas Aki se recusa a ser derrubada. Sua prioridade é proteger a Alma. Ela se levanta e pede a Hikaru que fuja enquanto ainda pode. Relutante em deixá-la sozinha, Hikaru hesita, mas Aki implora para que ele corra, afirmando que não podem deixar o grupo Kagami colocar as mãos em Alma. Ele finalmente escuta o pedido dela e foge enquanto ela mantém Vner ocupado. Mas, no momento em que parece que Aki está ganhando, Vner saca uma arma surpresa. Hikaru começa a subir as escadas, frustrado por estar sendo constantemente perseguido. No entanto, Alma o detém, insistindo que não deveriam deixar Aki sozinha. Ele se lembra que Aki disse que deveriam fugir para garantir a segurança de Alma, mas a ideia de abandonar Aki não agrada a Hikaru. Então, Alma pula das costas dele, soca a parede e cria uma abertura para Hikaru escapar. Com um desejo ardente de ajudar Aki, Hikaru concorda em ir com Alma, pois ela não pode se mover sozinha.
Mas eles precisam de um plano antes de enfrentar Vner e seu canhão sônico. Enquanto isso, Vner consegue dominar Aki usando algemas que removem a consciência do Meshul D, e agora leva para o telhado, onde Tuz pode atirar nela. Para surpresa de todos, Tuz desce pessoalmente, irritada por estar demorando demais para finalizar o trabalho. Ela zomba de Aki por estar tão patética, mas, apesar de seu desejo de matá-la, Tuz tem ordens de trazer Aki de volta viva. Ela manda Vner voltar ao prédio para procurar Hikaru, e ele não precisa procurar muito, Hikaru já está subindo as escadas. Ao avistar Vner, Hikaru tenta dar um soco nele, mas como não é um boxeador experiente, acaba errando. Embora não seja o lutador mais habilidoso, ele consegue evitar os ataques de Vner. Vner decide disparar a si mesmo, mas Hikaru não estava blefando quando disse que era imune à onda sônica. Ele está usando fones de ouvido com cancelamento de ruído. Sua intenção era ganhar tempo para que Aki se recuperasse, mas ao olhar para ela, percebe que ela foi capturada. Isso bagunça seus planos, mas ele tem uma ideia melhor e lança Alma em direção a Aki para libertá-la das algemas. Infelizmente, Alma começa a perder poder assim que se afasta demais de Hikaru, então ele precisa correr para se aproximar. De forma surpreendente, Tuz, que deveria ser uma atiradora precisa, erra o tiro fácil. Contudo, Hikaru e Alma conseguem libertar Aki. Assim que Aki recupera a mobilidade, ela agarra Tuz e a usa como escudo humano, avançando contra Vner. Vner hesita em usar seu ataque contra Aki, mas ela ordena atirar em nome da missão. Ele cede, mas, em vez de atingir Aki, derruba Tuz. Em seguida, Aki aproveita a oportunidade e nocauteia Vner. Com o prédio danificado pela luta, está prestes a desabar. Antes que isso aconteça, Tuz recupera a consciência e voa para longe, deixando Vner para ser soterrado junto com os outros. Aki e Hikaru saem ilesos, mas logo o chefe de Aki da Arms aparece, claramente insatisfeito com a destruição que ela causou durante a missão. Eles a levam de volta para a sede, e quando Hikaru finalmente acorda, é apresentado ao líder do grupo Arms, Augis, e seu mecha, Fist. Augis explica que lutam contra o grupo Kagami, que busca reivindicar todos os mechas e controlá-los como escravos. Alma, sem se lembrar de nada sobre eles, descobre que Fist é seu irmão e que precisam de sua ajuda para vencer essa guerra. Sem hesitar, Alma se oferece para ajudar e convence Hikaru a fazer o mesmo. No entanto, Aki e Augis esclarecem que na verdade só precisam de Alma para isso, e Hikaru não precisa estar presente. E assim, termina o episódio 2. Inscreva-se para não perder a próxima parte.